Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estou aqui no canal Python DS mais uma vez para falar sobre Python. Dessa vez eu vou falar sobre a conexão entre Python e Power BI, né? O Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence que vem crescendo muito, né, nos últimos anos e é praticamente um padrão aí. A gente vê em algumas pesquisas como o quadrante mágico do Gartner Group que vem se despontando essa ferramenta para análise de dados do ponto de vista de business intelligence. Ela é uma ferramenta que ela tem uma capacidade de interação muito interessante entre os dados que você está analisando e uma simplicidade na criação de visualizações, pelo menos nas visualizações mais básicas. É claro que à medida que você vai se aprofundando, você vai tendo mais poder de trabalho, de interpretação e análise de dados, e também o nível de complexidade vai elevando, né? Mas de qualquer modo, ela tem assim por primazia ter um grande potencial e ser simples de utilização. Do outro lado, você tem o Python, né, com uma capacidade muito interessante, uma grande comunidade aí para uso do Python para ciência de dados, e os dois conseguem trabalhar de forma conectada. Então esse vídeo, o foco é exatamente esse, mostrar como criar essa conexão, porque de repente você pode já conhecer o Power BI e já conhecer o Python e ficar às vezes na dúvida sobre qual ferramenta escolher. O que a gente vai mostrar aqui é que em alguns casos você não necessariamente precisa escolher entre uma das duas ferramentas. Você pode usar o melhor dos dois mundos através dessa dica que eu vou passar hoje. Eu não vou entrar no detalhe do uso do Power BI e nem do básico da linguagem de programação Python, porque o foco aqui é realmente falar dessa integração. No canal tem outros vídeos que falam principalmente sobre o Python, inclusive um curso em vídeo que está sendo aí já com cerca de 12, 13 vídeos, que vai do zero, né, e alguns mais para um aprofundamento do uso do Python para análise de dados. Então, se a ideia é aprender o Python, vai por esses outros vídeos. Se você já conhece um pouco de Python e já conhece Power BI, esse vídeo aqui vai te ajudar a fazer a conexão entre os dois mundos. Então, indo aqui para a ferramenta, esse é um painel simples, criado aqui com algumas visualizações básicas do próprio Power BI. Eu estou usando um dataset aqui público, né, sobre casos do coronavírus, né, do Covid-19, e aqui a gente tem uma série de visualizações com aquelas funções comuns, né, que você tem dentro do Power BI, mas de repente você pode querer fazer alguma análise que não está contemplada pelas visualizações básicas do Power BI. Por exemplo, fazer uma análise estatística de processo, implementar algum código de machine learning que você quer fazer a análise dentro do próprio painel, do dashboard que você está desenvolvendo para sua organização. Então, o que a gente vai ver aqui, por exemplo, nessa segunda página os mesmos dados visualizados de uma forma diferente. Aqui, nesse gráfico, nessa visualização aqui, esse aqui também, e aqui no filtro, tudo isso são elementos comuns do Power BI. Agora, do lado aqui, de forma integrada, a gente tem uma visualização de uma análise estatística, né, uma análise de dispersão aqui de dados, né, relacionando duas variáveis do nosso dataset e um cálculo de uma medida estatística aqui plotada dentro do gráfico. Algumas dessas visualizações você pode até conseguir fazer também no Power BI, mas a ideia aqui é mais o exemplo de como a gente trazer para dentro do Power BI o Python, porque de repente algum tipo de análise você pode não conseguir fazer dentro das ferramentas comuns ou das ferramentas padrão do Power BI, sobretudo a capacidade que o Python, ou como a maioria das linguagens de programação, mas o Python especificamente pelas bibliotecas para análise de dados, te dá de conseguir fazer um tratamento ali realmente bem personalizado, indo no detalhe mesmo. Então, isso aqui para vocês verem o que tem por trás. Quando eu clico, ele me exibe aqui um código totalmente desenvolvido em Python, que seria o mesmo código que você faria em qualquer IDE,
num Jupyter Notebook, no Spider ou numa ideia qualquer que você utilize para trabalhar com o Python. Então aqui estou fazendo importação das bibliotecas de visualização de dados, estou realizando um cálculo aqui estatístico a partir das próprias funções e métodos que você tem quando você importa dados dentro do Python com algumas bibliotecas como Pandas, gerando a visualização, os detalhes aqui do gráfico, toda a configuração, e ele está aqui gerado, visualizado. Então, basicamente, assim, você vai ter uma forma que eu vou mostrar rapidinho como você fazer isso para criar, usando o conhecimento do Python, uma visualização desse tipo. Você tem também aqui, por exemplo, nessa outra aba eu deixei uma visualização que ela é mais simples até do que as outras, mas por trás a gente tem aqui inclusive um modelo de machine learning, claro, um modelo simples, usando regressão linear simples, mas de qualquer modo a gente vê aqui usando machine learning dentro do Power BI. Se eu clicar aqui e eu verificar, está sendo aqui feita a importação de uma biblioteca bem utilizada, né, por quem é da comunidade Python, que é a Scalearn, né, que tem diversos modelos de machine learning, e aqui eu importei um modelo de regressão linear, fiz os cálculos do modelo usando os dados que estão dentro do Python, dentro do Power BI, que foram importados aqui na tabela que eu estou trabalhando, fiz todo o processo de fit do modelo, de cálculo da equação, aí criei uma variável aqui textual apenas para exibir a equação, e aí gerei aqui o gráfico usando a biblioteca PyPlot, né, o pacote PyPlot de dentro da biblioteca Matplotlib, e fiz a exibição normal. E aqui a gente consegue vê-la funcionando perfeitinho aqui a visualização, e aqui do lado, isso aqui é um card normal aqui de visualização, que é aquele de segmentação de dados, né, que permite você fazer filtros. E percebam que eu estou usando uma ferramenta normal do Power BI, e aqui na hora que eu faço o filtro, ele vai atualizando aqui os meus dados. Está plotado a reta de ajustamento aqui do modelo de Machine Learning, e estão os dados aqui sendo atualizados de acordo com o filtro que eu faço. Eu quero ver a situação do Rio de Janeiro. Então ele traz aqui especificamente os dados do Rio de Janeiro. Aqui ele atualizou automaticamente sem eu ter que fazer absolutamente nada de mexida ali no meu código. Então eu tenho o código base, mas o próprio Power BI ele traz essa integração e ele potencializa a utilidade do que você fez pelas ferramentas simples como essas aqui de filtro. E se eu voltar para o outro, que é o gráfico também bem similar aqui, ele vai me dar aqui as visualizações que eu já tenho padrão do Power BI, e quando eu uso os filtros, ele vai fazer o processo lá de atualização da mesma forma que a gente viu no outro. Então eu estou aqui atualizando ao mesmo tempo as visualizações tradicionais do Power BI, e essas atualizações, esses filtros são refletidos de forma automática para a visualização que eu criei no Python. Eu posso fazer isso também pelas outras formas de interação do Power BI. Eu quero ver aqui especificamente o Ceará. Então, na hora que eu clico aqui, ele filtrou, atualizou aqui ao mesmo tempo. Então, se eu quero ver o Ceará, o Rio de Janeiro e a Bahia, ele vai atualizando ali em tempo real a minha análise gráfica no Python. E aí qualquer tipo de análise que você faça, o que vai importar para a lógica por dentro do sistema é que os dados estejam integrados. Então aqui eu estou usando uma tabela, assim, eu não tenho a pretensão aqui de discutir até a boa prática, né? Eu estou usando uma tabela simples, apenas uma visualização, não fiz separação de tabela fato, tabela dimensão, eu apenas trouxe direto o dataset, fiz um cálculo simplesinho aqui de uma medida de fatalidade, que é o que eu vou utilizar aqui nesse card, mas como todos esses dados estão integrados, toda a visualização do Power BI fica totalmente integrada aqui com o Python. Eu vou mostrar como fazer isso aqui. Agora, eu vou criar uma visualização aqui, uma aba nova para a gente fazer do zero. Vou trazer aqui o Visual Python. Vejam que eu tenho aqui um botãozinho com as iniciais do Python, né, que é a extensão dos arquivos Py, né? E ele é o que nos indica que é um Visual Python. Então simplesmente clico nele,
ele trouxe o visual para minha tela, como qualquer outro visual do Power BI. Aqui do lado eu escolho os dados com os quais eu quero trabalhar, então vou trazer aqui, por exemplo, os números de casos confirmados, vou trazer aqui os números de mortes confirmadas, os últimos números. Infelizmente é um tipo de situação complicada, a gente está trabalhando com dado aqui, mas eu estou focando muito mais na técnica em si e na análise que você pode fazer a partir dessa técnica. Eu vou fazer primeiro de uma forma que até vai dar um problema na nossa visualização de propósito, para vocês verem o tipo de desafio que vocês podem ter. E depois eu complemento para vocês verem, inclusive, a correção de forma bem simples de um tipo de problema que você poderia ter. Então eu trouxe ali os dados, vou importar a biblioteca Matplotlib, de dentro dela o pacote PyPlot, que é um dos pacotes mais utilizados para a geração de visualizações dentro do Python, né? Então está aqui a importação. E aí vocês vão perceber o seguinte, quando eu trouxe os dados para cá, ele criou aqui automaticamente algumas linhas, e essas linhas aqui são linhas que para quem está acostumado com o Python, vê que isso é um comentário, então a princípio não teria utilidade nenhuma, mas no Power BI, nessa forma de edição de scripts do Python, ele tem um objetivo, então você não apaga isso aqui, você deixa ele do jeito que está, porque aqui é a referência de como está sendo tratado o dado. Ele pegou o dado da tabela que eu estou utilizando aqui dentro do nosso material e ele simplesmente jogou aqui para dentro como um data frame do Pandas e deu o nome à variável de dataset. Então, para eu referenciar essa variável, eu simplesmente uso aqui os nomes dos campos da minha tabela e uso normalmente como se eu estivesse criando um script comum do Python. Então vai aqui, o plt.plot, que é um gráfico simples de linha, né? Então vamos lá, plt.plot, dataset, e vou pegar ali o primeiro campo, last available confirmed. E vou fazer aqui um plt show. Então eu vou mostrar os dados dessa variável aqui e vou exibir. Um primeiro cuidado que você tem que ter, sempre lembra do PLT Show, porque algumas IDEs, né, e algumas plataformas de uso do Python não exigem isso, mas se você fizer aqui, eu vou até rodar sem essa linha para vocês verem que vai dar um primeiro tipo de erro. Ele dá o erro aqui, você clicando em ver detalhes, você vai ver aqui ó, que tem algum problema. Ele deu primeiro um de sintaxe inválida, então eu digitei errado ali importação, vou corrigir, mas vou manter o de baixo para a gente ver. Então, from matplotlib, né? Agora ele deve mudar o tipo de erro aqui. O erro ele está dizendo que nenhuma imagem foi criada, porque se você está fazendo uma visualização, o Power BI ele não vai tratar automaticamente, ele vai esperar que o resultado do teu script seja um gráfico, e ele vai pegar esse gráfico e utilizar na visualização. Então é o cuidado que você tem que ter sempre. Aqui, o editor de scripts do Power BI não é para você estar fazendo todo o seu código necessariamente. Se você quer fazer apenas uma análise de dados que vai dar como saída um arquivo, alguma outra coisa que não seja a visualização, você não precisa necessariamente fazer aqui. Você até pode fazer dentro desse código e sair outro tipo de saída além do gráfico, mas para que ele tenha utilidade para o Power BI, como o Power BI é uma ferramenta de visualização por essência, então a última linha tem que ser a geração de um gráfico. Então vamos aqui, ó. Gerei, ele gerou ali apenas os elementos, porque tem um probleminha aqui a mais. E aí eu vou mostrar como resolver de forma bem simples. O que está acontecendo é que eu estou plotando algo que não tem um histórico aqui. Então eu vou pegar um campo aqui de referência. Eu vou pegar o campo date e ele vai atualizar aqui de forma automática meu gráfico. Então vejam que com isso aqui, de forma simples, eu consegui trazer o gráfico. Ah, eu posso mexer com isso aqui? Posso. A partir daqui eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, eu vou trazer a biblioteca Seaborn, que deixa os gráficos, que dá algumas opções de
personalização, né, para trazer uma visualização mais atrativa. E vou usar uma função de dentro da Seaborn que elimina essas linhas aqui laterais. Então vou rodar e ele aqui atualizou de forma automática. Aqui a gente vê uma coisa, ó, o próprio Power BI ele cria automaticamente o título. Você pode simplesmente usar as ferramentas normais do Power BI e ver aqui e ajustar o título, ou você pode desativar o título do Power BI, fica sem nada ali, e você usa a linha de comando para fazer a personalização do título, que é a forma comum que nós trabalhamos com o Python, né? Então eu vou lá, gráfico. Todas as demais funções que você tem lá, eu quero configurar os labels, plt.xlabel. Estou fazendo aqui só as letrinhas para simplificar, mas aqui você colocaria o dado que você efetivamente quer que apareça. Ops. Digitei errado ali. Então, antes da gente ver ali o que é, atualizei, ele colocou aqui o que a gente quis. Então, tudo que você usa normalmente num gráfico dentro do Python, você vai poder utilizar aqui. Uma coisa aqui interessante também, eu vou mexer aqui na visualização, aí às vezes ele fica ruim. Então, simplesmente você põe para rodar novamente que ele recalcula a área e faz a exibição de forma correta. Então, eu quero diminuir, não está legal essa área, venho para cá, venho aqui, reexecuto o script e ele recalcula a área. A partir daqui já está pronto o gráfico que eu quero, eu posso fazer aqui o que eu quiser de visualizações adicionais. Vamos criar o filtro, vou jogar aqui para ele filtrar, por exemplo, por estado, que é o que a gente tinha naquele outro gráfico. E aqui, ó, faço o filtro, ele atualiza de maneira automática os meus dados ali no meu gráfico. Posso fazer filtros aqui múltiplos. Então, todas as funções que você tem dentro do Power BI, você consegue utilizar e sem precisar alterar o teu gráfico do Python, a tua análise do Python, ele vai trazer aqui de forma automática as atualizações. Eu criei esse gráfico aqui, mas não era ele que eu queria. Então, eu posso voltar lá e posso fazer, por exemplo, criar aqui aquele mesmo gráfico que estava no exemplo, que é o scatter, que é o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, né, para fazer a análise estatística de dispersão dos dados. Então eu vou pegar aqui aqueles dois ali, eu vou querer ver o last available depth e o last available confirmed. Então dataset. Vou apagar esse aqui porque eu não quero esse gráfico. Deixar o título. Apagar os labels. E vamos ver aqui a atualização do gráfico. Vamos ver aqui o que eu errei. Eu havia errado ali um nomezinho. Ele sempre vai te dar essa mensagem. Eu não estou entrando aqui para otimizar o nosso tempo, mas ele vai ali dar aquela mesmo retorno que você viria ali no shell, no IDE que você estivesse trabalhando. Então aqui atualizou de forma bem simples, fez uma análise de dispersão. E aí, como eu demonstrei no exemplo original, ele vai atualizando aqui com a minha visualização que eu já tenho aqui dos filtros que o Power BI faz. Se eu chegar aqui e quiser agora uma visualização de outro dado, eu quero pegar aqui uma visualização comum do Power BI, vou pegar algum desses dados que eu tenho ali, por exemplo, vou pegar o número de mortes. Vou pegar ali os estados.
E aí posso, cliquei num aqui, ele atualizou aqui de forma automática. Cliquei nos filtros, a mesma forma ele vai gerar as atualizações automáticas nos meus gráficos. Eu vou tirar aqui o filtro para ele pegar tudo, para poder a gente ver a atualização correta. Então aqui eu havia feito um filtro ali, por isso que ele ajustou aqui, num dos momentos não deu a visualização. Aí tirei os filtros, fiz o filtro apenas por aqui, ele atualizou esse gráfico e atualizou esse gráfico, e aí totalmente integrado todas as opções aqui que a gente tem de visualizações. Então era isso que eu tinha para passar hoje, mais a forma de interagir o Python aqui dentro. Os cuidados que tem que ter é sempre, para começar o trabalho com um dado, eu vou até fazer um outro do zero aqui só para vocês verem, não vou preenchê-lo, só para vocês passarem de repente aí pelo mesmo problema que eu passei no início. Quando você traz aqui, você vê que não tem, você não sai do lugar, simplesmente você não sai do lugar. O que te abre o espaço para você começar a trabalhar é a interação com o dado. Então, diferente de uma ideia tradicional, você não abre aqui e direto começa a digitar o seu script. Você traz o dado, depois que você trouxer o dado, aí sim ele traz de forma automática aqui o espaço para você desenvolver o seu script. Então essa é a dica para como começar. Lembra desse ponto que é muito importante. O outro ponto muito importante é sempre o teu script tem que ter uma saída que é para exibição do gráfico. Então ali no caso do PyPlot, né? Sempre é o PLT show que exibe o dado, então não adianta só criar as linhas, você tem que ter uma linha de código que exibe. E no mais é a integração, que aí é a utilização comum do Power BI da forma que a gente viu aqui no nosso exemplo. Eu espero que tenham gostado, aproveitem aí o conhecimento, façam comentários assim de dúvidas que tenham ficado, para que a partir dessas dúvidas, se tiver um interesse no complemento, eu faço novos vídeos para a gente aprender mais. Um abraço e até a próxima, e aproveitem aí o conteúdo do canal.